Bom dia, boa noite, boa tarde e espero que todos possam estar muito bem. E eu quero aqui saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e falar com você, né, que domingo, né, você vai ter a escola bíblica dominical, está sendo escalado o professor para estar passando, e a irmã Fernanda, a irmã Ruth mandaram para mim o conteúdo da lição, né, que vai ser esse trimestre. Esperamos em Deus que essa tempestade, essa pandemia passe logo, acabe logo, para nós voltarmos às nossas atividades. E é interessante que esse trimestre agora vem falando da conversão de Saulo. Olha, irmãos, todos conhecem de Saulo para Paulo, de Paulo para Saulo, mas a conversão, a transformação é que nos chama a atenção. Até que rima, né? Porque se você pegar o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que é o conteúdo desta lição desse trimestre, do versículo 1 ao versículo 6, você faz ali uma caminhada, né, sobre quem era Saulo. Né? Aquele homem estudioso, inteligente e que era uma pessoa notável, né, naquele império, naquele período, mas que era um arqui-inimigo do povo de Deus. Então, eu quero dar aqui uma lidazinha dentro de alguns versículos da Bíblia, para que você possa acompanhar, e quando você pegar a lição e você ver os professores no domingo, você vai poder ter uma base mais ou menos, ok? Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, diz assim: Saulo, porém, ainda respirando ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, que era a pessoa que tinha tudo sob o seu controle, tinha tudo sob o seu domínio, era ele que organizava, era ele que mandava, era ele que instituía, né? Pediu uma carta para a sinagoga de uma cidade, lá para Damasco. Então ele foi lá, falou com o sacerdote, falou: olha, você me conhece, sabe quem eu sou, mas eu quero uma carta para que eu possa ter livre acesso, né, a fim de que, caso eu viesse encontrar no caminho tanto homens quanto mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Então vocês notem bem o detalhe, que quando o texto fala que Saulo, respirando ameaça, ele era violento. Ele era uma pessoa extremamente audaciosa, corajosa, né? Então ele fala que, olha, se nesse percurso, que daqui para lá eu encontrar alguém dentro desses primórdios, dentro desses princípios, tanto faz homem quanto mulheres, eu vou trazer preso. E diz o texto que, seguindo viagem e aproximando-se da cidade retromencionada de Damasco, de repente algo aconteceu. E é justamente isso que nos chama a atenção. O texto fala de uma luz resplandecente que apareceu ali, vinda da onde? Do céu. Olha que coisa interessante, né? O homem que saiu para perseguir, para matar, para judiar dos cristãos, ele encontrou uma diferença. Que diferença foi essa? Uma luz que veio do céu. O que nos chama a atenção é que o texto fala que, caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, né? Então houve ali uma conversa, uma interrogação, né? Por que ele caiu e quem foi que falou com ele. Interessante, irmão, que os demais que ali estavam com ele, os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos, mas não viram ninguém. Isso nos chama a atenção para a questão de uma conversão genuína, de imediato. Quando você se converte, quando você tem uma mudança de atitude na sua vida física, espiritual,
tudo começa a mudar, né? Já não é mais a mesma coisa. As coisas começam você tem alguns vícios, você tem alguns costumes, você já começa a sentir uma grande diferença. E foi justamente isso que aconteceu com Saulo. Então você conhece todo o texto, vai ficar fácil de você entender a lição. Porque ele começou ali a questionar: quem é você? Quem é tu? Quem és tu, Senhor? Interessante. Já de imediato, ele reconhece a soberania de Cristo. Vejam bem, lá no início, diz o texto que ele pediu autorização ao sacerdote, ao chefe da sinagoga, para que ele pudesse sair em perseguição aos cristãos. Então, quem ele encontrasse que professasse essa fé em Cristo, né, ele recolhia e levava para Jerusalém preso. E quando ele teve esse encontro com o Senhor, que ele caiu, que ele foi ao chão, ele de imediato ele já fala assim: olha só a mudança comportamental. Quem és tu, Senhor? E o Senhor lhe respondeu. E você sabe, eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas o que Jesus fez? Agora você vai pagar por tudo que você fez, por tudo que você deixou de fazer, e etc, 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 etc. Note bem um detalhe, que Saulo, lá atrás, ele passou e participou ali de um episódio interessante, né? Que foi justamente a morte de Estevão, que foi apedrejado, e o texto fala que Saulo aprovou a sua morte. Então, Saulo estava lá, ele viu, ele podia impedir, não impediu, porque ele também era um daqueles que jogavam, né, e que martirizavam os cristãos. Mas quando ele tem esse encontro com o Senhor, né, ele já começa a ter ali uma mudança. A pergunta que nós podemos fazer, né, para você, meu irmão, os professores que vão estar ali ministrando a aula, que tipo de conversão que muda a história? A tua conversão muda a história? A minha conversão muda a história? A nossa conversão muda a história de alguém? E justamente isso que está falando essa lição. É algo interessante que nos chama a atenção, e tem uns pontos temáticos que eu deixei aqui, que era um homem contra Cristo e que depois termina com ele pregando o Evangelho de Cristo. Outra coisa que nos chama a atenção aqui é sobre a questão da infância, né? Vocês vão ver aqui que fala-se poucas coisas sobre a infância de Saulo, como aconteceu a sua carreira, só que ele como se diz assim, né, nos dias atuais, foi aquele rapaz, aquele jovem que estudou em boas faculdades, né, faculdades como a UFRJ, como a PUC, né, como a de Brasília e etc. Por aí. Fala pouco. Mas também, lá na frente, vai falar quem era Paulo. Depois que ele deixou de ser Saulo, passou a ser Paulo. Essa mudança, irmãos, somos nós. Né? Cada um de nós, eu, você, né? Quando você assume o compromisso com o Senhor, né? Nós mudamos a identidade. Nós temos uma marca. Que marca é que você tem da sua conversão? Então, o livro de Atos dos Apóstolos vai trazer toda essa dinâmica, né? Mas o texto nos chama a atenção quando você começa a entender quando sai mudança de Saulo para Paulo. E aí você começa a ver a dinâmica, a coragem, a destreza, a inteligência, o preparo de Paulo para poder enfrentar o grande império. E a ponto, né, dele morrer por causa do Evangelho. Interessante que ele fala sobre também sobre a sua transformação, né? Ele fala assim: pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi em vão, mas trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça
de Deus que está comigo. Isso é extraordinariamente algo fantástico, né? A capacidade dele se colocar. E a transformação, a palavra de Paulo merece toda a nossa atenção quando ele fala: não sou digno de ser chamado apóstolo. Bom, a tua conversão, ela tem influenciado alguém? Tem falado com alguém? Tem mudado a vida de alguém? E eu acho sempre da Escola Bíblica Dominical, sempre gostei quando o professor da Escola Bíblica Dominical, e aqui o texto fala justamente com respeito a isso, essa parte aqui, são perguntas interrogativas, para pensar e agir. Irmão, dá uma olhadinha. Nenhum coração é bastante duro para não ser alcançado pela graça. Que bom! Não deixemos de orar por pessoas sem Cristo, pensando que eles são muito duras e nunca se converterão. Não há limite para o poder de Deus. Está aí um exemplo, você, eu, a nossa família, mesmo com todos os nossos erros, né, nós temos que ter e dar um verdadeiro sentido à nossa conversão. Né? E por último, quem é convertido deseja servir Jesus Cristo, vida cristã dedicada a Cristo, não busca a vida fácil e prazerosa. Você é convertido e precisa realmente servir a Cristo, ok? Então, eu espero que você tenha uma boa aula, tenho certeza que os professores estão muito bem preparados, a coordenação, a direção, e eu tenho certeza que vai brilhar esse trimestre, amém? Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus.